temas que mais caíram no Enem desde 2008. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão sabendo que tá acontecendo a inscrição para o Enem, né? E o Enem é uma forma que você tem, você que é estudante aí, que você tem, de conseguir fazer uma faculdade, né? Uma faculdade boa, utilizando aí os pontos de uma prova que você vai fazer chamada Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que é muito importante. E eu resolvi dar minha contribuição na questão histórica para todos vocês aí que estão querendo e precisam relembrar temas da história. E aí eu fiz uma coisa interessante, pessoal. Olha, eu separei aqui todos os temas do Enem, todos os temas de história que mais caíram no Enem, tá? Por quê? Porque eu acho que é importante a gente saber que esses aqui são os temas que em quase todas as provas um deles cai. Então, para você que vai dar uma estudada, uma relembrada para você poder fazer a prova do Enem, eu vou falar aqui para vocês, tá? Vou pôr o meu óculos aqui para eu conseguir ler para vocês direitinho. Olha os temas que mais caíram no Enem desde 2008. Olha só: homem primitivo, Egito, Grécia, Roma, feudalismo, Idade Média, absolutismo, Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a pós-Revolução Francesa, Revolução Industrial, Reforma Protestante, Brasil Colônia, República no Brasil, Era Vargas, escravidão, regime militar, missões jesuíticas, a crise de 29 e Guerra Fria. E os temas da atualidade que também eles sempre exploram bastante, inclusive para a questão das redações, tá? Mas esse daqui, ó, são os temas que mais caíram no Enem desde da formação do Enem lá em 2008 até agora 2020, tá? Esses temas aqui, tomara que em 2020 caia um desses temas aqui que você vai estar bem preparado para poder fazer sua prova legal aí, tá bom, gente? E hoje a gente vai começar aqui falando para vocês, né? Vocês viram ali que sobre o homem primitivo. Aí vou fazer uma pergunta para vocês, o seguinte: qual é a coisa mais importante para o ser humano? Para a sobrevivência do ser humano? É a água, não é? Muito bem. Pois o homem primitivo também procurava o lugar onde tinha água para ele ficar, tá? Então, ó, quando nós, homens modernos, né, contemporâneos, começamos a procurar coisas sobre o homem primitivo, vestígios, a gente encontrou tanta coisa, gente, mas tanta coisa para estudar sobre esse homem aí, que a gente teve que dividir a história do homem, do ser humano, em 4 fases, que são essas aqui, ó: história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea, tá? Essa história antiga aqui, ela ainda foi subdividida de tanta coisa que tinha. Ela foi subdividida entre história clássica e oriental, tá legal? Ó, isso aqui são as divisões para a gente estudar sobre o nosso passado, nós, seres humanos. Muito bem. Olha só, gente, vamos começar aqui, ó. Eu fiz aqui dessa forma para ficar mais fácil para você entender. Eu fiz uma sequência didática e cronológica bem rapidinha para você relembrar essas coisas que são importantes, tá legal? Olha só. O homem, aquele homem primitivo, ele viveu em 3 fases muito distintas. Uma fase chamada Paleolítico, uma outra fase chamada Mesolítico e uma outra chamada Neolítico. O que tem em comum aqui? A palavra lítico, não é? Lítico significa pedra. Ó, paleo é velho, pedra velha. Meso é meio, é a pedra do meio. E neo é novo, né? New é novo. Neolítico é a pedra nova. O que significa isso aqui, ó? O homem primitivo que viveu tanto no Paleolítico, no Mesolítico ou no Neolítico, eles iam em busca da água, tá? Por isso é que a gente observa que todas as grandes civilizações se desenvolveram nos lugares por onde tinham água, tá bom? Olha só, no Paleolítico, que é a primeira fase, o homem descobriu a coisa que mudou toda a história do ser humano, que é a descoberta do fogo.
A partir da descoberta do fogo, o homem começou a se desenvolver, ele começou a pensar, ele começou a criar coisas, tá? E aquela pedra que era o essencial para a vida dele... Você já assistiu os Flintstones? Aquele desenho que tem sobre a pré-história? Você já reparou que lá no desenho tudo é feito de pedra? E aquele desenho lá do Hanna-Barbera foi feito, de fato, para ilustrar um período da nossa história onde o homem essencialmente vivia dependendo da pedra, tá? E aí assim, ó, essa parte aqui chamada de Neolítico é a parte que o homem percebeu que além da pedra, ele poderia utilizar outras coisas. Uma das coisas, por exemplo, eram os metais, tá? E nessa fase aqui do Neolítico, o homem, ele já vivia em grupos sociais bem organizados, e um desses grupos sociais é a família, e os grupos sociais organizados em que ele vivia, precisavam sempre de lideranças, e eles criaram as lideranças que hoje nós conhecemos como Estado, né? Aquele líder que toma conta de todas as pessoas, tá bom? Quando era o Paleolítico, o homem ele era coletor e nômade. O que é isso, coletor? Por onde ele ia passando em busca de água, ele encontrava comida, ele retirava da natureza e continuava andando. Tinha algum perigo ali naquele lugar, ele continuava andando, tá? Então ele era nômade porque ele não se fixava num único lugar. Ele ia sempre em busca de alimento e de água, tá? Quando ele passou para o Neolítico, aí ele já se tornou produtor e ele já ficou sendo sedentário. O que é sedentário? Ele se fixou numa única região, num único lugar. E por que o produtor? Porque ele começou a criar animais. Ele começou a plantar coisas. E essa criação de animais deu origem ao que nós conhecemos hoje como a pecuária. E tudo aquilo que ele plantava, inclusive para alimentar os animais que ele tinha preso, né, para ele poder criar, para ele poder se alimentar, deu origem ao que nós conhecemos como agricultura, tá bom? Então olha só as referências que nós temos dos homens primitivos. Muitas vezes a gente acha que eles não tinham nenhuma forma, né, de raciocínio, e olha só, um monte de coisa que eles fizeram lá no passado, hoje a gente utiliza sem saber, na verdade, que foram eles que deram origem a várias coisas, tá bom? Então olha só, gente, tá aqui o resuminho para vocês olharem, tá legal? Sobre a agricultura, a pecuária, sobre o homem primitivo, tá legal? Muito bem, olha só, isso daqui é o que eu acabei de falar, sobre o fogo. Esse período chamado de Mesolítico, que é o meio, foi a fase de transição do homem, tá? É aquele período onde eles estavam conhecendo as coisas, eles estavam descobrindo coisas e estavam se desenvolvendo, tá bom? Ó, falei do Estado, da família, criação de animais. O homem, ele deixa de ser coletor, ele deixa de ser nômade, ele passa a ser produtor e ele passa a ser sedentário, tá? Tudo isso porque ele precisava de uma coisa que inclusive nós precisamos muito para nossa sobrevivência, que é a água. Tá bom, pessoal? Olha só, essa aqui é a minha dica desse vídeo, tá legal? No próximo, fiquem aí atentos que a gente vai falar sobre a Antiguidade Clássica, tá bom? Que é um assunto bem legal também. Tchau, pessoal!